movimentos em defesa da educação republicana no Brasil, que teve sua expressão maior no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932. Essa concepção republicana influenciou os grandes debates educacionais, sobretudo os congressos e as conferências brasileiras de educação. Lembramos todos, muitos de nós participamos das conferências brasileiras de educação, as CBEs, participamos dos CONEDs, os Congressos Nacionais de Educação, organizados pela sociedade civil, além dos congressos e conferências organizados pelos segmentos, pelos setores da nossa educação. A importância política desta e de outras conferências para o país guarda estreita relação em suas origens com a própria história de organização e de fortalecimento do Estado, do seu dever com a educação escolar pública, gratuita, laica e de qualidade social para todos e todas. Há uma relação entre este acontecimento e a própria história da institucionalização do Ministério da Educação, quando o Presidente da República sancionou, em 1937, a Lei 378, reorganizando o Ministério da Educação e Saúde Pública, e também institui no mesmo ato uma Conferência Nacional de Educação, assim definido em lei. Vou ler para vocês o que foi escrito naquele momento na lei. Artigo 90. Ficam instituídas a Conferência Nacional de Educação e a Conferência Nacional de Saúde, destinadas a facilitar ao governo federal o conhecimento das atividades concernentes à educação e à saúde, realizadas em todo o país, e a orientá-lo na execução dos serviços locais da educação e de saúde, bem como na comissão do auxílio e da sobrevivência e da subvenção federais. Parágrafo único. A Conferência Nacional de Educação e a Conferência Nacional de Saúde serão convocados pelo Presidente da República com intervalo máximo de 2 anos, nelas tomando parte autoridades administrativas que representam o Ministério da Educação e Saúde, os governos estaduais, o Distrito Federal e territórios. Em novembro de 1941, foi realizada a primeira Conferência Nacional de Educação e, na sequência, sob o formato de congressos ou conferências, muitas outras foram organizadas, umas pela sociedade civil e outras pelo poder público. Na década de 80, foram realizadas as conferências brasileiras de educação, que eu já me referi, e os CONEDs, os Congressos Nacionais de Educação. Na atual década, a Câmara dos Deputados organizou a primeira Conferência Nacional de Educação, Cultura e Desporto e a Conferência Nacional de Educação e Cultura. A primeira que fortaleceu a proposição do Plano Nacional de Educação e a segunda que contribuiu com a avaliação e sua implementação. Ao contrário da saúde, a educação teve a institucionalidade das conferências nacionais abandonadas e o Ministério da Educação, só agora, na atual gestão, retomou a convocação e a realização de conferências desse porte. Esta conferência vai propor a institucionalização em lei da Conferência Nacional de Educação. E vai também dizer que essa conferência deverá fazer parte do Sistema Nacional Articulado de Educação. A Conferência Nacional de Educação é um importante acontecimento na vida democrática do país e está marcada por antecedentes históricos da educação brasileira e pelo contexto social político atual. Avançamos na consolidação do Estado Democrático de Direito e elegemos um governo democrático e popular, comprometido com a igualdade social. A CONAI emergiu como um espaço democrático da sociedade, que tem o apoio institucional do poder público, para que todos possam participar do desenvolvimento da educação nacional. Esta está organizada para debater a educação escolar, da educação infantil à pós-graduação. Vem sendo realizada nos diferentes territórios e espaços institucionais, municípios, Distrito Federal e estados. Portanto, senhoras e senhores,
instala-se hoje aqui a culminância de um processo de colaboração interfederativa e de ampla participação da sociedade civil. Aqui estão estudantes, pais, profissionais da educação, gestores, agentes públicos e setores diversos da sociedade brasileira, que trabalham com a educação direta ou indiretamente. Percebemos aqui que cada um, a certeza que conquistamos a oportunidade de termos em nossas mãos a construção da educação e conferir e de propor rumos para a educação nacional. A CONAI é parte desse novo momento da vida institucional brasileira, da vigência de uma Constituição Federal que tornou o Brasil uma república federativa por cooperação, que eleva os estados, o Distrito Federal e os municípios à condição de entes autônomos e de interlocutores juridicamente reconhecidos na organização da educação nacional. Coerente com este contexto político e institucional e com a ampla participação da sociedade civil e de agentes públicos, coordena essa conferência, a Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica em 2006, a Conferência Nacional de Educação Básica, CONEB, em 2008, que deliberou pela realização da Conferência Nacional de Educação, definindo que esta seria precedida de conferências municipais, de conferências estaduais e do Distrito Federal. E ainda, em 2009, o Ministério da Educação realizou a Conferência Nacional de Educação Indígena. Foram realizadas 1.891 conferências municipais ou intermunicipais, 27 conferências estaduais e do Distrito Federal e 336 conferências livres nas escolas, nos bairros, nas universidades, nas entidades da sociedade civil, mobilizando em torno de 3 milhões de brasileiros e brasileiras. Este gesto demonstra que a sociedade brasileira assumiu um diálogo fecundo e que já se tornou sua as conferências nacionais de educação. Construindo o Sistema Nacional Articulado de Educação, o Plano Nacional de Educação foi o tema definido pela nossa Comissão Organizadora Nacional, da CONAI. Tornou-se inadiável, senhor ministro, pautar a questão da regulamentação dos dispositivos constitucionais que tratam do Pacto Federativo na questão da educação nacional. O da cooperação, no artigo 23 da Constituição Federal, e o outro do regime de colaboração entre os sistemas de ensino, o artigo 211 da Constituição. Esses dois artigos, eles são chaves na cooperação e na colaboração da educação, da Federação para a Educação Brasileira. Mas é claro que ainda tem outros artigos que têm a ver com esses dois.